alegria de ver cada vez mais as promessas de Deus se cumprindo na terra. Eu tenho terminado esse ano extremamente encorajado com o que Deus está fazendo. Eu tenho terminado esse ano com as expectativas de tudo que o Senhor vai fazer nesse próximo ano. E eu não sei você, mas eu estou com o coração queimando para isso. Eu quero viver ainda mais a grandeza do Senhor, a glória dEle, a presença dEle, o que Ele quer realizar nessa terra, o que Ele quer fazer na minha vida, na minha família, nessa igreja. Eu quero ver o que Ele quer fazer através da tua vida, através da tua casa. É nesse lugar, como pastor dessa casa, eu tenho estado assim muito encorajado. Deus está fazendo, Ele continua fazendo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu tenho visto muitas pessoas apavoradas com o cenário brasileiro. Sim, existe uma certa preocupação, mas eu tenho procurado entender o que os céus estão falando. Amém. Eu tenho procurado entender o que Deus está falando e como nós devemos nos posicionar nesse dia. E nós não devemos perder o time, perder o tempo, perder a oportunidade de quando Deus quer realizar algo na terra. E meu coração, ele tem que simplesmente se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso. Muitas vezes nós não compreendemos como vai acontecer, nós não temos dimensão, mas quando nós disponibilizamos a nossa vida, quando nós disponibilizamos a nossa casa, para que isso se aconteça, para que os céus desça na terra, Deus vem e se move através de nossas vidas. E aí nós percebemos que muitas coisas que nós estamos batalhando para resolver na força do nosso braço, elas se resolvem porque nós nos posicionamos em Deus. Esse é o lugar. Não deixe de orar por milagres. Não deixe de orar por milagres. Eu tenho procurado viver num lugar onde toda semana eu provo da grandeza do Senhor. Isso em diversas áreas da nossa vida, da nossa casa. Mesmo que nós possamos estar no meio de batalhas, de meio de pressões, no meio de guerras, eu paro, Senhor, estabeleça a sua vontade, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Como que os céus vêm para a terra no meio dessa dificuldade, Senhor? Então a gente começa a provar a grandeza do Senhor. Pega aí, amados, tudo que vai ser liberado aqui essa noite. Tem muitas coisas que o Senhor vai liberar aqui dos céus. Salmo 122, versículo 3. E você vai deixar aberto aí comigo. Versículo 3 e 4. Cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graça ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a todo Israel. Versículo 5. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar do Senhor vosso Deus. Versículo 5. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa de Israel e de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei para sempre o teu bem. Amém? Nós estamos numa imersão no Salmo 122. Lembrando que todo o povo de Israel, ele subia a Jerusalém 3 vezes por ano, dentro das 3 festas que foram dadas em ordenança aos judeus. Primeiro, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Lembrando que Jerusalém foi escolhida por Deus para ser um lugar
culto coletivo, assim como a igreja ela é escolhida por Deus para apresentar a Deus o nosso culto de adoração coletiva. Lembrando que a lei do Antigo Testamento é a sombra das coisas novas, da nova aliança, do Novo Testamento. Assim como o povo de Israel era um povo separado por Deus, assim como Jerusalém era um lugar de habitação de Deus, era um lugar onde as pessoas subiam para ter um encontro com Deus, aonde elas já saíram com o coração motivado a ter um encontro com seus irmãos, a ter um encontro com a glória de Deus. Assim é a igreja nos dias de hoje. Quando nós saímos de nossas casas, quando nós saímos com as nossas famílias juntos para ir à igreja, nós temos que ir com um coração de ter um encontro com Deus, um coração de adorar a Deus, um coração de juntar-nos com nossos irmãos para adorar e atrair a glória de Deus para a terra. Isso é a igreja, isso é a unidade dos santos. Salmo 133 diz: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque a comunhão atrai bênçãos. No versículo 3 vai dizer: aonde há unidade há bênção. Quando há uma unidade no Espírito, para o cumprimento de um propósito, com uma intenção correta, querendo atrair os céus para a terra, vai haver bênção sobre todos. Por isso que quando nós nos reunirmos, nós temos que nos reunirmos para entender o que Deus quer comunicar conosco e nós aplicarmos isso na terra. Entenda uma coisa: tudo que nós precisamos já está dentro do propósito. Eu preciso entender o propósito, eu preciso entender o que está no coração de Deus, eu preciso entender o que Deus quer comunicar. A partir daí, tudo que precisa se resolver para mim se resolve. É que muitas vezes nós saímos de casa já com o coração sempre querendo colocar as nossas aflições, os nossos interesses, os nossos pedidos muito mais acima do que os pedidos de Deus. Entenda, muitas coisas vão se resolver quando eu quero me comprometer com aquilo que Deus quer fazer. Precisamos entender isso. Assim como existe uma agenda das trevas na terra, existe a agenda do Senhor na terra. Entenda uma coisa: eu não posso viver uma vida querendo ter uma agenda que é minha e no domingo eu coloco Deus na minha agenda. Não, a minha vida, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, as minhas finanças, eles têm que estar na agenda do Senhor, na movimentação dos céus para a terra. Jerusalém foi escolhida por Deus para ser um lugar de culto coletivo, assim como a igreja foi escolhida por Deus para apresentar a Deus o seu culto de adoração coletiva, testemunhando para o mundo que Deus tem o seu povo, os seus filhos, expressando a sua grandeza. Isso é a igreja, e ninguém muda isso. Essa é a essência da igreja. Nós precisamos entender que a coletividade revela ao mundo o testemunho da glória de Deus. A coletividade, assim como uma família testemunha a Deus, a igreja, que é a família da fé, testemunha a glória de Deus. Versículo 5: pelo contrário, buscá-lo-eis somente ao lugar que o Senhor vosso Deus houver. Deuteronômio 12:5 vai falar: pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido.
dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Em Deuteronômio 12:5, ele está dizendo: ei, Jerusalém foi escolhida como habitação de Deus. E o versículo vai dizer: levarei para lá vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas dádivas especiais em que vosso voto tiver prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Como o pastor Bruno falou, ali era o lugar de encontro, ali onde o culto em todas as esferas, desde adoração, desde tempo, desde família, desde dízimo, desde oferta, tudo apontava para um lugar, um encontro com Deus. Cada tribo ela tinha suas características individuais, sua identidade. Isso nos mostra que nós somos chamados a ter um relacionamento individual com Deus, mas que deve gerar uma fé que é comunitária, coletiva. Tudo aquilo que Deus manifesta em mim individualmente tem que somar no coletivo. Entenda isso. Um povo unindo um propósito para um cumprimento. As placas de uma igreja, ela manifesta uma visão, a identidade de uma igreja. Mas cada igreja ela tem a sua característica, a sua identidade. O que ela não deve perder? O senso coletivo de Deus na terra. Ela deve entender que ela não é dona da verdade absoluta, mas que a Escritura é sempre o fundamento de quem nós somos, fomos criados e chamados para ser. É tão interessante que Apocalipse 1, quando Jesus se revela em glória, eu tenho enfatizado isso aqui. Nós temos que ter mais do que uma revelação do que Jesus no Calvário. Nós também temos que ter uma revelação de Jesus em glória. Porque quando Jesus vier, Ele vai vir em glória. E aí nós precisamos ter esse entendimento. Porque o Jesus que virá em glória não será o mesmo Jesus que foi morto na cruz do Calvário. Ele virá em justiça, em juízo sobre toda a terra. Toda a terra tremerá, as nações tremerão, os reis, os príncipes, como fala o Apocalipse 6, tremerão diante da sua vinda. Nós somos indivíduos que devemos nos tornar o povo de Deus, pessoas que têm dificuldade de comunhão, de coletividade, de missão coletiva. São pessoas que não conseguem trazer uma adoração completa à terra. Entenda isso. Porque perderam o senso missional e familiar que a igreja expressa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem problema? Você mesmo? Individualmente? E por que você não se abandona então? A tua família tem problemas? Sim, e você segue firme. No teu trabalho tem problemas? Na rua onde você mora tem problema? Mas você não fica mudando de casa toda semana. Entenda, a coletividade ela trata o caráter de Deus em nós. As dificuldades que eu enfrento em todo o seio familiar, seja igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, ele revela o que eu tenho de Cristo e o que eu não tenho, o que eu preciso me converter. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que a cidade compacta são pessoas ajustadas para um propósito coletivo,
onde elas escolheram continuar subindo para o cumprimento do chamado de Deus. Isso é a igreja. A igreja é que nem a Jerusalém. Lembra que eu falei semana passada que Jerusalém é uma cidade compacta, construída sobre pedra, juntando com pedra? Assim é a igreja. Nós se batemos. Às vezes uns são mais pontudos, outros são mais quadradinhos. Pedra, quando bate com pedra, ela solta até um foguinho às vezes. Alguns lascam. Mas entenda uma coisa: o muro de pedra ele é mais forte que o muro de tijolo? Sim ou não? Sempre. Deus não nos criou para ser tijolo, nos criou para ser pedra. Por isso que nós vamos se bater. Tijolo fica ali, ó, quadradinho, sendo amoldado. Entenda, não queira que o teu irmão vire um tijolinho para se conectar contigo. É pedra. Esse é o lugar. Salmo 122 nos ensina que não é somente ir ao culto, mas como igreja devemos nos unir para subir para a presença de Deus. E eu estou colocando ainda mais fundamento sobre a tua vida. Venha para a igreja para nós subirmos para a presença de Deus. Já saia de casa queimando. Já prepare seu coração de tarde. Já saia, eu vou me unir com meu irmão para nós subir para a presença. Então se una com o seu irmão do lado. Vamos juntos buscar a presença. Eu quero uma presença mais forte. Eu quero ter um encontro mais intenso com o Senhor. Nós somos diferentes uns dos outros, mas devemos subir juntos com um só coração diante de Deus. Se você estiver fraco, o teu irmão do lado vai te fortalecer nesse dia. Se você percebe que seu irmão está fraco, você pega ele e diz: vamos subir junto. Vamos subir para o lugar da presença junto. Ah, hoje eu estou desanimado para a igreja. Vamos lá, meu irmão, levanta e te põe de pé, que Deus falará contigo. Nós precisamos atrair os céus para a terra. O Brasil precisa de pessoas que atraem os céus para a terra. O Brasil precisa de uma igreja que se una para trazer os céus para a terra, para trazer um ambiente de governo, um ambiente de milagres. Entenda, quando nós atraímos a presença de Deus, Ele começa a tratar injustiça, Ele começa a tratar corrupção. Versículo 5, Salmo 122, 5. Lá estão os tribunais de justiças, a sede da casa real de Davi. Observe, os tribunais de justiças aqui, eles estão no plural. Jerusalém não é apenas um lugar de culto. Jerusalém, ele é um lugar de governo. Vira a chave na tua cabeça. A igreja presta culto, adoração, mas quem sobe para adorar, desce para governar, desce para influenciar, desce para trazer a resposta dos céus para a terra. Mude a mentalidade. Quem sobe para adorar, quem sobe para ter um encontro com Deus, desce com a resposta. Muda a mentalidade. Entenda isso. Quem sobe em adoração deve voltar com uma mentalidade de rei, porque a adoração me faz parecer, me torna parecido com aquilo que eu estou adorando. Se eu adoro o Rei dos Reis, eu desço com uma mentalidade de governo. Entenda isso. Jerusalém, ele era o centro do governo espiritual e civil do mundo inteiro na época. Jerusalém era o centro espiritual e político juntos, mostrando ao mundo que o governo da terra
vinha pela adoração e os mandamentos de Deus. Entenda, quando a igreja ela não assume os seus lugares, as trevas assumem. Nós estamos enfrentando leis hoje, porque a igreja durante muito tempo ela não assumiu um lugar que ela deveria assumir de governo. E o problema é que quem foi assumir o lugar de governo era mau caráter. Entenda isso. Jerusalém, ele é um exemplo, ele é uma base, ele é um testemunho. A glória de Deus, o testemunho da glória de Deus através da igreja deve influenciar todas as áreas da sociedade. Porque as bases, os mandamentos de Deus, eles são mandamentos de justiça, são mandamentos de proteção social. Quando Deus diz assim, não adulterarás, Ele não quer que ninguém dorme com a tua mulher e que você não durma com a mulher de ninguém. Quando Ele fala não roubarás, Ele não quer que você roube ninguém e que ninguém te roube. Quando Ele fala não assassinarás, Ele não quer que você mate ninguém, que ninguém te mate. Agora, quando essas leis elas são cumpridas com justiça e juízo, isso traz proteção social para a terra. Porque aonde há impunidade, aonde há ausência de justiça, começa a gerar justiça própria. E a justiça própria não opera a justiça de Deus. Enquanto as outras nações tinham templos e governos separados, Deus revelava ao mundo através de Israel que tribo e altar estavam alinhados à vontade divina. E muitas vezes hoje governo e altar estão separados porque nós mesmos separamos. Entenda, Jesus ele alerta com o fermento dos fariseus, que fala da religiosidade, do legalismo, mas ele alerta sobre o fermento dos gregos, que fala sobre querer separar tudo e tornar tudo uma filosofia. Por isso que aquela frase assim, primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto igreja, é uma frase perigosa para quem não tem entendimento bíblico. Porque entenda uma coisa, um homem de Deus, ele sabe colocar as coisas no seu lugar. Um homem de Deus, ele vai dar vida por Deus, pela sua família, pelo seu trabalho e pela missão da igreja. Ele entende que tudo faz parte do cumprimento de um propósito. O problema é que nós estamos vivendo gente que tem essa cosmovisão. Daí ele vai lá trabalhar, ele é um mau caráter, ele acha que aquilo ali não pertence ao propósito. Aí ele vai para dentro da casa, ele é um mau esposo, ele acha que aquilo não faz parte do propósito. Não, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. E nós precisamos entender que a adoração, ela molda o governo de Deus em nossas vidas e na nação. Eu disse aqui outras vezes e tenho a ousadia, a coragem no espírito de dizer: o problema do Brasil foi porque nas últimas eras ele tem adorado mais políticos do que a Deus. Deus está tratando a nação. Primeiro a nação adorava time de futebol, foi levada à vergonha, quebrou um altar de idolatria. Mas o nosso coração ele é uma máquina idólatra, se nós não colocamos o nosso coração em Deus. Aí o brasileiro começou a procurar político de estimação, achando que é os políticos que vão trazer a solução para o Brasil. Ei! Joel 2 disse: arrependam-se, ore, dobre seus joelhos. Dobre. Comece a colocar em
perdão pelos pecados, começa a se arrepender pelas idolatrias, que o Senhor virá e sarará essa nação. Salmos 89:14 vai dizer: a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Amor e misericórdia, ou misericórdia e verdade, precedem a sua passagem. Ei, a primeira vinda de Jesus em amor e verdade, a segunda vinda de Jesus em justiça e juízo. Entenda isso. A adoração que não produz justiça não alcançou o seu propósito na terra, porque Deus se assenta no meio de louvores e justiça. Todo cristão ele deve produzir justiça na terra. Justiça. Justiça em favor dos indefesos, daqueles que precisam. A justiça que se levanta contra a injustiça. Nós precisamos nos levantar fervorosamente nesses dias. E se Deus te ver chegar aqui hoje, é porque Ele quer te levantar. Se Ele está fazendo você ouvir essa mensagem, é porque hoje o Senhor está te chamando para dar uma resposta. E não são dias de procrastinar mais essa resposta. São dias de se posicionar. São dias de se posicionar. São dias de se posicionar no que Deus está fazendo. Por isso a importância coletiva da igreja. Se o irmão peca, devemos alertar uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, para nos mantermos unidos dentro do propósito. E quando você vai ver o irmão pecar, vá até ele: ô irmão, estou vendo que você está saindo fora, mas não estufe o seu peito de santarrão, não estufe o seu peito: agora eu vou dar no meio. Não, vai em amor, vai em temor. Ô irmão, eu estou vendo que você está saindo. Não fique lá sentado na tua casa aqui, aquele pecador, aquele infeliz, aquele isso. Ei, junte brasas vivas na cabeça dele. Junte brasas vivas. Se posicione, ajude. Vai lá: ei, eu quero entrar na eternidade contigo. Eu quero que a tua família entre na eternidade. Eu estou aqui em amor. Eu estou te corrigindo, eu estou te alertando. Você está indo para o prumo errado, mas vamos! Jesus nos diz: se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Se o nosso irmão pecar contra a igreja e você está percebendo, vá até ele. Vá até ele. E eu vou dizer uma coisa, amados: se alguém te exortar, se alguém te corrigir, está vendo que você está indo para o trilho errado, levante as mãos para o céu, adore a Deus, porque Deus está unindo pessoas que te amam ao teu lado. Deus está unindo pessoas que realmente estão demonstrando o amor de Deus sobre a tua vida. Eles estão querendo que eles estão querendo que a tua casa, os teus filhos cheguem no lugar da eternidade. Davi não instituiu apenas um trono, ele instituiu um modelo onde o rei se prostra diante do rei dos reis, onde os líderes se submetem ao governo do Espírito e aos mandamentos dados por Deus, quando a igreja estabelecer esse testemunho da glória. Alguns outros governos de fora vão começar a se submeter a uma autoridade que vem através da glória de Deus. Agora, quando o Senhor nos coloca em palácios, não é para nós
louvores. É para nós sermos um testemunho. Testemunho. Deixar o Espírito de Deus se mover através de nossas vidas. Eu não sei você, mas aonde Deus me dá uma oportunidade de estar, eu estou ali, amado. Hoje eu estava no aniversário do Rodrigo, assim, me chamaram para uma oração. Aquela graça desceu, eu levantei a mão e disse assim: ó, está todo mundo convidado. Vamos lá. Vai continuar de noite esse culto aqui. E é assim, amados. Não negocie. Agostinho dizia: Jerusalém é onde a vontade de Deus se torna ordem. A igreja é onde a vontade de Deus se torna uma ordem na terra. Esse lugar é a igreja. Feche seus olhos e levante as mãos comigo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, me ensina a adorar e governar. Que meu encontro contigo na adoração gere justiça e testemunho da tua glória na terra. Que a cada encontro contigo na adoração, o meu chamado de liderança produza de forma prática vida entre meus irmãos e um testemunho da glória de Deus ao mundo. Amém? Glória a Deus. Salmo 122, 6. Rogai ao Eterno pela paz em Jerusalém. Prospere os que te amam, ó Jerusalém. Orar pela paz em Jerusalém, no hebraico, significa procurem, intercedam para fazer algo prático que estabeleça essa paz. Entenda algo. A palavra orar pela paz em Jerusalém não é somente orar. Eu vou orar para ter uma paz em Jerusalém. Não é isso. Não é somente orar, mas ter uma atitude para fazer algo prático para que aquela paz se estabeleça. A palavra de Deus vai falar que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Por isso que nós falamos de justiça antes. A igreja é um lugar de justiça. Havendo justiça, resolvendo os problemas, resolvendo as questões, a paz. Havendo paz, alegria no Espírito. E havendo justiça, paz e alegria no Espírito, há um testemunho da glória de Deus. Há um testemunho do reino de Deus. Entenda isso. É algo que você pede, você ora pela paz, você pede, mas trabalha, se esforça para que aquilo aconteça. Nós devemos ser em relação à igreja de Jesus. Nós devemos orar pela paz entre a igreja, mas ser esses agentes que estabelecem a paz. Não fica lá no Facebook como um perturbado, como um filho das trevas, como um maldito, como um cão. A igreja está desviada, a igreja é isso, a igreja é aquilo, se juntando com aquele monte de gente que não tem o que fazer da vida. Não, batalhe por lugar. Se diziam umas pessoas: porque eu não me reúno com os líderes, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu digo assim: eu me reúno e eu estou lá, mas eu quero resolver as dificuldades, eu quero resolver os problemas, porque eu quero ver o céu descer para a terra naquele lugar. Agora, eu não vou ser que nem você, vai ficar aí nos bastidores reclamando e não vai fazer nada para que se resolva. Entenda isso. Existem dois tipos de pessoas: os que reclamam e não fazem nada, e aqueles que olham o problema e resolvem. Só existem esses dois tipos de pessoas. Quem você é? Agora eu te pergunto: de quem as pessoas vão lembrar?
Você lembra o nome dos 10 espias que reclamaram da terra prometida? Você lembra o nome? Você lembra dos 2 espias? Sabe por quê? Gente incrédula não entra na memória. Agora, gente que tem foco, gente que tem destino, você lembra, porque a história deles continua, a história dessas pessoas não se apaga, a história dessas pessoas avança. Nós oramos pela unidade, mas devemos trabalhar, nos esforçar, batalhar que isso aconteça, e assim teremos autoridade para resgatar os perdidos, os machucados e os frustrados com a igreja. Ponto. Ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você quer um conselho sobre casamento, você vai lá pedir conselho com um perturbado que já se separou 300 vezes? Ou você vai procurar alguém de referência? Se você for falar com aquele perturbado, você vai sair mais perturbado, você vai ser pior do que quando você chegou lá. Por isso que a importância dos nossos conselheiros, por isso que a importância de quem nós andamos, ela toca o nosso destino. Quando você se move fundamentado na palavra por aquilo que você está pedindo a Deus, você verdadeiramente crê em Deus, você começa a se mover trabalhando junto com Ele sobre aquilo que você está pedindo. Isso é crer. A palavra crer é a palavra ter convicção, ter certeza. Isso é crer. E a palavra fé, a maior definição por fé é fidelidade. Deus fala, eu sou fiel ao que Ele falou, e ponto. A ideia rabínica é quem busca paz para Jerusalém, busca paz para si mesmo. Quem busca paz para a igreja de Jesus, busca paz para si mesmo. Entenda isso. Entenda isso. Olha outro ponto importante aqui. Prospere os que te amam, ó Jerusalém. Aleluia. Prospere os que te amam. A Bíblia não diz prospere os que moram em Jerusalém. A Bíblia não diz prospere os que visitam Jerusalém. Ela enfatiza os que amam. Prospere os que amam a igreja de Jesus. Quem ama a igreja de Jesus prospera. E uma das maiores definições de prosperidade sobre a vida dessas pessoas é uma paz. Uma paz que excede o entendimento humano. Essa palavra prosperidade, ela enfatiza um descanso interior, uma paz que desmonta o caos interno no coração. Isso são os que amam a igreja de Jesus. Os que oram. Os que oram também por Israel, por Jerusalém, os que continuam orando, batalhando, isso também tem um peso de glória até os dias de hoje. E devemos orar por isso. Nós precisamos entender que quem investe no plano de Deus, desfruta da paz de Deus.
desfruta. A sua ausência de paz, muitas vezes em lidar com o plano de Deus, é mais por uma questão de incredulidade do que o próprio propósito de Deus em si. Obrigado, Espírito Santo. Essa não estava no escrito. Entenda isso. A sua ausência de paz é mais por incredulidade. Porque quando você se submete ao chamado de Deus e vai entendendo como Ele vai amoldando, aquela paz vai tomando o teu coração. As nossas lutas às vezes é para entrar no que Deus tem. Mas quando nós entramos, aquela paz, ela toma o nosso coração. Ela nos encoraja, ela nos dá fé, ela nos dá visão, ela nos dá destino. Pois tem muitas pessoas que vão à igreja, mas elas não amam a igreja. Pois o amor me faz ser um doador, um intercessor. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Para mim é muito claro. É impossível amar a Jesus e ter o amor de Jesus e não amar a sua igreja. É impossível. E olha que alguém está falando aqui que é alguém que já tomou pau, que já passou muita coisa ruim. Mas eu amo a igreja de Jesus. E é isso que me motiva, que me encoraja a avançar. Versículo 7. Salmo 122, 7. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Jerusalém é a única cidade do mundo que tem paz no seu nome. Mesmo assim, ela é a cidade mais disputada em toda a história, porque se tornou um lugar de modelo e habitação de Deus. A única cidade, a única nação, entenda, Israel é a única nação que conseguiu voltar à existência. Sabia disso? Nenhuma nação no mundo que foi espalhada, que foi tirada da sua terra, conseguiu voltar à existência. Mas Israel voltou. Sabe por quê? Porque o cumprimento profético da igreja está com o cumprimento profético de Israel. Entenda isso. Paz nos teus muros significa proteção emocional e espiritual. Paz nos palácios significa liderança saudável. Nós devemos orar para que haja paz emocional, espiritual no nosso meio como igreja, dentro de nossas famílias, com nossos filhos, no nosso casamento, no nosso relacionamento entre nós como irmãos, e devemos batalhar por isso. Orar pelas lideranças da igreja. Hoje a igreja tem muitos líderes se levantando, outros em preparação, mas sempre orar para que haja paz, haja alegria, haja direção. Porque entenda uma coisa: se você não intercede pelos seus líderes, pelas pessoas que se guardam, que autoridade você vai ter para questionar, confrontar ou reclamar? Que autoridade diante de Deus?
Entenda isso. Todos nós carecemos de oração. Todos nós que estamos aqui. Você. E eu vou te dizer uma coisa como pastor, amado. Muitas vezes Deus nos levanta na madrugada para orar para uns aí. Nós perdemos sono. Nós perdemos às vezes algumas tardes. Nós perdemos alguns lugares de comunhão. Alguns lugares para a nossa família. Muitas vezes está atendendo pessoas. Para quê? Para que elas vivam o propósito de Deus. E eu vou dizer uma coisa: é impossível ser líder e não ser despertado muitas vezes na madrugada por Deus. Não tem? Só se o cara não está nem aí. Agora, quando é alguém que ama a igreja, ama as pessoas, vai perder o sono. Ele vai perder algumas refeições, porque muitas vezes Deus vai dizer assim, vai lá jejuar por eles. Ele não está tendo força, vai lá, intercede, ora. Davi está declarando que haja paz dentro de você e prosperidade sobre aquilo que você governa, aonde você trabalha, sobre aquilo que você administra, sobre teus dons, sobre teus talentos. Haja paz. Entenda, toda guerra contra Jerusalém é um ataque do inferno para descaracterizar o que ela foi criada para ser. Toda guerra contra a igreja, todo ataque contra a igreja é para tentar descaracterizar ela do que ela foi criada para ser na sua essência. Toda guerra contra você, que também é a igreja, que faz parte da igreja, é para descaracterizar o plano original de Deus sobre nós. Jesus, ele chora sobre a cidade de Jerusalém. Em Lucas 19 diz: se soubesse o que poderia te trazer a paz. O Espírito está dizendo: se vocês soubessem a dimensão do que pode te trazer a paz. Se joga. Olha o que está sendo lançado de princípios aqui, de encargo, de intercessão, que se você começar a se posicionar, você vai começar a ver uma paz sobre a tua casa de forma sobrenatural. E eu te desafio aqui, eu desafio quem entrar nesse lugar aqui, se posicionar. Até o ano que vem vai começar a testemunhar coisas grandes. Coisas grandes. Toda vez que você ser tentado a reclamar, cala essa tua boca e levante: Senhor, eu abençoo a igreja, eu oro pela paz, eu oro pela tua justiça, eu oro pela tua vontade, eu oro pela tua glória, eu oro que o Senhor faça. Senhor, eu estou vendo meu irmão talvez indo para aquele erro, mas eu oro agora que ele se arrependa, eu oro agora que ele volte a um lugar de luz, eu oro agora que o coração dele seja iluminado. Ei, é esse lugar que Deus quer te levar. Às vezes no seu casamento você está batalhando por coisas que você quer que se resolva na sua reclamação e na força do seu braço. Mas eu te digo uma coisa: tem vezes que você vai ter que estar ali na oração. Senhor, toca o meu esposo, ou toca a minha esposa. Senhor, ela não está entendendo ainda, ilumina os olhos. Entenda isso. Mas também esteja pronto para quando as oportunidades se abrirem. Mas tem que ter gente orando, tem que ter gente intercedendo, tem que ter gente batalhando o tempo todo aqui, Ele está dizendo: ore pela paz, que haja paz, batalhe, se posicione, vá ao encontro com Deus. Esse salmo o tempo todo está apontando a esse lugar.
Deus deseja que nós tenhamos paz emocional, espiritual, mas deseja que nós tenhamos autoridade, governo e influência para cumprir o propósito de Deus a qual fomos chamados. Entenda isso. Se a tua fé não impacta vidas, alguma coisa está errada. Porque uma fé genuína, ela influencia, ela impacta, ela gera. Quando ela chega no lugar, ela traz autoridade sobre aquilo. Esse tempo estava na academia, chegou uma pessoa assim: ô, você já. Às vezes eu tenho até vergonha de sentar e falar: ô, mas por que, cara? Estava conversando com ele. Cara, quando eu olho quem tu era e o que Deus fez na tua vida, está fazendo, eu sinto vergonha da minha alma. Eu botei a mão nele e disse assim: mas a mesma coisa que Deus fez em mim, Ele quer fazer em ti. Porque eu sei quem eu era, o pecador que eu era, o depravado que eu era. Eu sei quem eu era. E eu estou aqui pela glória de Deus. O nosso testemunho tem que impactar vidas. E eu comecei a conversar com ele. Não interessa onde nós estamos, tudo é para a glória de Deus. Tudo. Versículo 8. Ah, que maravilha esse 8. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei a paz esteja contigo. No hebraico o texto fala mais do que parece, pois Davi ele não está desejando a paz, ele está decretando a paz sobre os seus irmãos. Adabra é um verbo no sentido de liberar, declarar, proclamar. O salmista está dizendo: não basta uma cidade forte, ela precisa de relacionamentos saudáveis e fortes. Vou liberar uma palavra sobre a tua vida. O nosso tempo pode ser bonito, ele pode melhorar mais, e isso é bênção de Deus, mas o nosso relacionamento, a nossa comunhão como igreja, tem que ser o que mais testemunha lá fora. Você pode ter uma casa bonita, linda, maravilhosa, mas é o teu casamento que tem que testemunhar lá fora. A tua família, os teus filhos que tem que testemunhar lá fora. Porque não adianta você construir um palácio, uma casa gigante, para quê? Para aumentar o ringue, para quebrar o pau? Não. É uma casa que você tenha paz, alegria, vida. Aonde tu levanta de manhã, a tua mulher levanta com aquele cabelo desse tamanho, tu olha para ela: meu amor, eu te amo. Paz. Paz. É esse lugar, porque no lugar de paz, as pequenas coisas, no lugar de paz, as pequenas coisas são valorizadas. Entenda isso. Esse é o ambiente. Porque não adianta você trabalhar, se matar, se endividar para conquistar um monte de coisa, e é aqueles boletos entrando toda semana, aquilo te tirando a paz, aquilo te tirando a tua vida com Deus, aquilo te tirando do meio dos teus filhos. Não! Saiba dar um passo de cada vez e deixar Deus fazer um milagre. Mas continue trabalhando. Isso não é um sinal para ser preguiçoso e vagabundo. Bota a mão no arado, trabalha, avança, vai lá, levanta, decreta as bênçãos. Esses dias, contar uma coisa para vocês. Esses dias estava eu lá na minha oração: Senhor, envia clientes,
Daqui a pouquinho me veio esse mundo da oração. Aí eu entrei lá no Peixão, lá naquele dia eu entrei indignado. Eu declaro bênção sobre esse lugar. Senhor, destrava os clientes, traz eles agora, Senhor. Traz eles agora, começa a multiplicar, começa a trazer vida, começa a trazer pessoas. Daqui a pouquinho, mudou. Ponto. Essa semana eu estava lá, as pessoas entraram na porta, daí ficava em dúvida e saía, opa, isso aqui não é normal. Viam fazer, Senhor, tira daqui toda dúvida, todo engano, toda mentira do inferno. Daqui a pouco as pessoas começaram a entrar direto. Nós temos que entender quando o inimigo está atacando a nossa porta, as nossas muralhas. E às vezes ele está atacando embaixo do nosso nariz e nós estamos ali, ó, passivos. Avance. Entenda. Primeiro Deus trata os muros, que significa identidade, proteção. Depois os palácios, propósito, governo e autoridade. Agora Ele trata os relacionamentos entre amigos e irmãos nos Salmos. Para os judeus, Jerusalém não é somente um lugar, mas é um lugar onde o povo se reúne. Para os irmãos da igreja, a igreja não é somente um lugar, mas é um encontro com os meus irmãos em fé, dos redimidos. Davi não ora pedindo a paz para o governo, Davi ora pedindo a paz entre os irmãos. Por isso que eu levanto mais uma revelação aqui essa noite. Devemos orar pelo Brasil? Sim. Mas comece a intensificar a sua oração pela paz no meio da igreja. Que o restante vai sendo colocado em ordem na medida que precisa ser. Salmo 122 nos ensina isso. Senhor, começa a curar o que se escandalizaram. Começa a tratar o coração de quem causou escândalo. Começa a trazer os teus redimidos. Começa a restaurar, quebrar toda injustiça no meio da igreja e restaurar ela, Senhor. Esse é o nosso chamado nesses dias. Essa palavra ela é muito forte, porque ela é uma palavra que traz um fundamento sobre a nação. Pessoas que amam a Deus, elas amam a sua igreja e elas batalham em favor de paz entre os irmãos e a igreja. Seja essa pessoa. Isso é uma chave que nos faz florescer e sermos frutíferos como igreja, como família e como indivíduo. Se os relacionamentos forem saudáveis, todos nós como igreja iremos crescer e como família também. Mas se os nossos relacionamentos forem doentes, nós vamos adoecer e vamos começar a adoecer pessoas ao nosso redor. Entenda isso. Último versículo para encerrar. Por amor à casa do Eterno, o nosso Deus, buscarei para sempre o teu bem. Cada palavra no hebraico ela nos traz um lugar de decisão. Quando Davi diz, buscarei o teu bem, ele está dizendo, ele não está dizendo assim, ei, Fontela, eu espero que tu vá bem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está declarando, ei Fontela, eu vou buscar fazer o que está na minha medida para que você vá bem. Amém. É isso que ele está dizendo.
cresça, para que você amadureça, para que você avance, para que você evolua, para que você prospere, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você cumpra o chamado de Deus. E eu te digo uma coisa, amados: todas as vezes que nós precisamos deixar a meninice de lado, Deus precisa levantar alguém do nosso lado nos ajudando. São pessoas que estão nos ajudando a viver o bem do Senhor. Aí eu te pergunto essa noite: para onde é que você está indo? Para onde é que a tua casa está indo? Nós estamos na penúltima pregação do ano. Nós estamos indo para um lugar. Nós estamos subindo a Jerusalém, a nova Jerusalém. Se coloque de pé. E eu quero subir com você, meu amor. Mas eu te pergunto essa noite: o que você está fazendo para chegar lá? O que você está fazendo para chegar lá? Eu tenho orado, essa é a minha oração. Senhor, todas as pessoas que passarem sobre essa igreja, que elas tenham palavras de destino, palavras de cura, palavras de alinhamento. Todo mundo que passar por aqui, Senhor, que eles sejam alinhados à vontade dos céus. Mas entenda uma coisa: palavras podem vir sobre a tua vida, palavras podem vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, mas isso vai exigir de você posicionamento, postura, entrega, renúncia. Em 2026, não crie uma agenda sua e queira inserir Deus nela, mas ouça Deus, ouça a agenda de Deus e entenda como os seus planos vão caber dentro dessa agenda. Porque se os seus planos forem alinhados ao plano de Deus, eles vão permanecer nessa agenda. Mas se eles não forem alinhados ao plano de Deus, Deus vai tirar. Mas Isaías 55 diz: ei, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Assim como o céu é maior que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos sobre a terra. Se posicione. Entenda uma coisa: eu digo uma palavra aqui essa noite, embaixo do governo do Espírito, para todos que estão aqui. Deus não quer que você fique na condição espiritual que você está hoje. O Senhor quer te levar mais profundo. O Senhor quer te provocar mais. Ah, pastor, mas eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 15 anos. Entenda, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, ele vem revelado pela justiça do Senhor, como diz Romanos 16, 17. Uma justiça que do início ao fim é pela fé. Eu estou fechando 15 anos de convertido, e eu estou mais sedento do que quando eu me converti. Eu estou terminando esse ano assim, ó, mais sedento. As minhas orações têm estado: Senhor, o que o Senhor quer mover? O que o Senhor quer fazer? Como que eu tenho que andar, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu me posicione? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Ah, pastor, mas tu não tem batalhas, tu não tem pressões? Sim, tem um monte. E hoje não é mais só as minhas, eu tenho as minhas e mais
casas de várias pessoas. Mas entenda uma coisa, amados. Para onde é que você está indo? Vamos subir os muros de Jerusalém. Vamos subir as portas de Jerusalém. Vamos subir os degraus, cantando, adorando, proclamando, exaltando a grandeza de Deus. É esse lugar que Deus te chama. Talvez você está fazendo planos. Você está fazendo planos para esse 2026. E você nem perguntou se Deus aprova esses planos. Mas esses planos o Senhor pergunta: estão conectados ao meu coração? Estão conectados à coletividade da minha igreja? O Senhor está te chamando essa noite. O Senhor te trouxe para ouvir sobre Jerusalém, porque esse lugar de paz que Ele quer estabelecer. A palavra de 2026 para a tua vida é um lugar de paz. Mas esse lugar de paz vai depender do seu posicionamento. O seu posicionamento em oração. O seu posicionamento em decretar essa paz. Em proclamar essa paz. Em batalhar para que essa paz aconteça. Essa paz ela vai vir sobre as finanças de pessoas aqui. Quando você parar de correr e gastar mais do que você ganha. O Senhor está dizendo assim: ei, tranquilize, que eu sou o Pai. Se Deus não edificar a casa, em vão são os que trabalham. Se Deus não edificar a sua casa, todo o seu trabalho se torna em vão. Todo o seu esforço se torna em vão. Só tu és santo.